O presidente Jair Bolsonaro, a gente acabou de mostrar, chegou à Rússia, foi já para o hotel, a comitiva dele já está, né, no hotel em Moscou. Amanhã será o encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, nessa visita que vai tratar de acordos comerciais, mas que acontece, como a gente está acompanhando, nesse momento delicado ali no leste europeu, que envolve a Europa, os Estados Unidos, todos ali tentando encontrar soluções por causa dessa crise que se instalou quando a Rússia encaminhou suas tropas para a fronteira com a Ucrânia. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Günter Hudzit. Muito boa tarde, professor. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui no Visão CNN. Eu gostaria de saber o que é que está sendo esperado desse encontro entre Jair Bolsonaro e Vladimir Putin. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Não dá para esperar muita coisa, até mesmo pela famosa distância que a mesa vai dar, né? É um encontro já meio que protocolar. É um encontro marcado há muito tempo e que veio muito a calhar no momento para o presidente Bolsonaro, para não mostrar o seu isolamento internacional, ainda mais depois que teve a visita à Europa do ex-presidente Lula, que é pré-candidato pelo PT, sabidamente, e que foi recebido por várias lideranças europeias. Então, dessa reunião pessoal entre os dois líderes, não se pode esperar muita coisa. Só se espera mesmo que não haja nenhum pronunciamento por parte do professor Bolsonaro a respeito da crise ucraniana. O que se espera mesmo são das reuniões bilaterais entre os ministros, que aí sim podem e devem, né, aprofundar as relações, principalmente no caso, né, dos fertilizantes que a Thaís acabou de colocar muito bem posto. A gente lembra que a ministra da Agricultura não pôde viajar com a equipe porque está com Covid, ela que seria uma presença importante, então, aí nessa comitiva. Roberta Russo tem agora uma pergunta. Roberta? Sim, oi, professor. Boa tarde para você. Obrigada pela entrevista com a gente aqui no Visão. Professor, para os Estados Unidos, depois do posicionamento também que a gente acompanhou nos últimos dias, né, da entrada dos Estados Unidos nessa negociação, a situação, como fica a partir de agora também para a imagem do presidente Joe Biden? Bom, a postura do Putin para o Ocidente é realmente que ele provocou essa crise, os motivos que a gente pode discutir bem, mas que, no meu entender, nunca foi a vontade de invadir, e sim fazer o que o Ocidente fez, negociar diretamente com ele e negociar de igual para igual, ouvir os interesses russos. Agora, o que o presidente Biden vai tentar vender é que foi a firmeza dele, com todas as medidas que tomou, que fez com que o Putin recuasse. Em parte, sim, porque em parte os americanos aprenderam a lidar com o tipo de atitude que os russos usam, né, que veio a ser chamada da guerra híbrida. Então, que não é só a invasão militar que leva a esse confronto, são todas as medidas tomadas, principalmente no âmbito da mídia. E principalmente tudo que o governo americano fez de adiantar informações de inteligência do que o governo russo estava pretendendo fazer, com certeza pegou desprevenido o governo russo e por isso essa acomodação, já que o Ocidente foi negociar com ele, principalmente na viagem do presidente Macron a Moscou. Isso o presidente Putin vai vender internamente como ele conseguiu que a Rússia fosse tratada novamente como um grande ator, tá? Porque é esse o grande objetivo de Putin desde que ele chegou ao poder em 2000. A gente sabe que não é a primeira vez que há tensão entre os dois países, entre Rússia e Ucrânia, né? Inclusive com o episódio recente, em 2014, da anexação da Crimeia por parte da Rússia, algo que ainda não foi digerido pela Ucrânia e que afrontou grandemente também parte do mundo ocidental, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual é a diferença do que aconteceu com a Península da Crimeia com o que está acontecendo agora, professor. Na Península da Crimeia, em 2014, o Putin pegou literalmente um mundo desprevenido.
E ele pôde fazer essa anexação que não gerou as preocupações que geraram agora, até porque a interdependência cresceu entre Europa e Rússia, principalmente gás, e vem crescendo com a construção, né, com a proposta e construção que já está né, em andamento, né, do gasoduto ao norte, que passa pelo Mar Báltico, né, o chamado Nord Stream 2, né, Nord Stream 2. Então, essa crise agora também teve uma dimensão maior, porque houve uma movimentação de tropas, como vocês estão muito bem mostrando aí, muito maior do que naquela época, mas muito maior mesmo. Praticamente todas as forças russas do exército russo foram transferidas para a região. E desde 2008, Putin vem modernizando o seu exército, é um exército agora de primeira linha, que realmente tem capacidades que os países ocidentais têm, e eu diria, capacidades militares que alguns países ocidentais não têm. Então, ao colocar tudo isso na fronteira, não teve em 2014, porque ele não precisou naquela época. Por isso que é uma crise muito mais séria. Agora, a gente viu, como o senhor citou o gasoduto Nord Stream 2, né? A gente viu ali a reunião entre o chanceler alemão Olaf Scholz com o Vladimir Putin para discutir a crise e acabou resultando em uma declaração do ministro do Exterior russo dizendo que o país vai continuar com o diálogo com o Ocidente. Inclusive, Olaf Scholz também declarou que não vê a possibilidade de uma guerra. Agora, a Alemanha é a principal interessada no Nord Stream 2 por causa de sua altíssima demanda, ela como um país, né, mais forte ali da Europa, de sua altíssima demanda do gás para aquecimento interno, não? Sim, e essa crise coloca em xeque um grande projeto alemão, que na verdade foi um grande projeto da ex-chanceler Angela Merkel, de construir uma grande esfera de prosperidade na Europa, baseada na interdependência econômica, e que a Rússia, mesmo não fazendo parte da União Europeia, faria parte desse processo ao fornecer justamente isso. Gás, energia barata, menos poluente, e que os europeus, principalmente os alemães, entendiam o quê? Criando essa interdependência, não haveria um motivo para a guerra, porque isso traria perdas financeiras e econômicas para os dois lados. Só que o que os europeus estão descobrindo? Na visão russa, essa interdependência traz o quê? Um instrumento político para ser usado em momentos de interesse da Rússia. Por isso mesmo, os europeus provavelmente vão começar a buscar aí alternativas a esse gás russo. Devem terminar esse gasoduto, porque, como você bem colocou, é fundamental para a economia alemã, mas devem começar agora a pensar em buscar novos fornecedores. A gente agradece aqui a sua presença, professor Günter Rudzit, conversando com a gente sobre essa crise entre Rússia e Ucrânia. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.